Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 1. Cartas de Robert Walton. Você vai ouvir agora a leitura integral das cartas iniciais que abrem a obra Frankenstein, de Mary Shelley, um dos romances mais influentes da literatura ocidental. Nestas páginas, acompanhamos o capitão Robert Walton em sua jornada rumo ao Ártico, onde um encontro inesperado mudará para sempre o rumo de sua expedição e revelará um relato assombroso sobre ambição, criação e responsabilidade. Esta narrativa, que começa como um diário marítimo e logo se transforma em um testemunho carregado de mistério, introduz o ouvinte aos primeiros sinais da tragédia que permeia toda a obra. Aqui, cada carta é um convite para seguir mais fundo no nevoeiro, na solidão e nos segredos que cercam a figura enigmática encontrada no gelo. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Carta 1. A Senhora Saville, Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 17. Você ficará feliz em saber que nenhum desastre acompanhou o início de uma empreitada que você sempre encarou com presságios tão sombrios. Cheguei aqui ontem, e minha primeira tarefa é assegurar à minha querida irmã o meu bem-estar e a confiança crescente que sinto no sucesso da minha expedição. Já estou muito ao norte de Londres, e ao caminhar pelas ruas de Petersburgo, sinto uma brisa fria do norte tocar minhas faces, retesando meus nervos e enchendo-me de alegria. Você entende esse sentimento? Essa brisa, que viajou desde as regiões para as quais estou avançando, dá-me um pressentimento daqueles climas gelados. Animado por esse vento promissor, meus devaneios tornam-se mais ardentes e vívidos. Tento em vão me convencer de que o polo é apenas sede de gelo e desolação, ele sempre se apresenta à minha imaginação como uma região de beleza e encanto. Ali, Margaret, o sol é eternamente visível, seu amplo disco apenas roçando o horizonte e difundindo um esplendor perpétuo. Ali, pois, com sua licença, minha irmã, darei algum crédito aos navegadores que me precederam, ali neve e gelo são banidos, e, navegando por um mar calmo, talvez sejamos levados a uma terra que supera em maravilhas e beleza todas as regiões até agora descobertas no globo habitável. Suas produções e características podem ser incomparáveis, assim como os fenômenos dos corpos celestes certamente o são nessas solidões inexploradas. O que não se pode esperar de um país de luz eterna? Talvez eu descubra ali o prodigioso poder que atrai a agulha e possa regular 1000 observações celestes que exigem apenas esta viagem para tornar consistentes para sempre suas aparentes excentricidades. Saciarei minha ardente curiosidade com a visão de uma parte do mundo nunca antes visitada, e talvez pisarei uma terra nunca antes marcada pelo pé humano. Esses são meus atrativos, e são suficientes para vencer qualquer temor de perigo ou morte, e para levar-me a iniciar esta viagem laboriosa com a alegria que uma criança sente ao embarcar num pequeno barco, com seus companheiros de férias, em uma expedição de descoberta pelo rio de sua terra natal. Mas, supondo que todas essas conjecturas sejam falsas, você não pode contestar o benefício inestimável que conferirei a toda a humanidade, até a última geração. Ao descobrir uma passagem próxima ao polo para aqueles países aos quais, no presente, são necessários tantos meses para se chegar, ou ao desvendar o segredo do magnetismo, o qual, se possível de ser descoberto, só poderá sê-lo por meio de uma empreitada como a minha. Essas reflexões dissiparam a agitação com que comecei minha carta, e sinto meu coração inflamar-se de um entusiasmo que me eleva ao céu, pois nada contribui tanto para tranquilizar a mente quanto um propósito firme, um ponto no qual a alma possa fixar seu olhar intelectual. Esta expedição tem sido o sonho favorito de meus primeiros anos. Li com ardor os relatos das várias viagens realizadas na esperança de alcançar o Oceano Pacífico Norte pelos mares que circundam o polo. Você deve lembrar que uma história de todas as viagens empreendidas para fins de descoberta constituía a totalidade da biblioteca de nosso bom tio Thomas. Minha educação foi negligenciada, mas eu era apaixonadamente dedicado à leitura. Esses volumes foram meu estudo dia e noite, e minha familiaridade com eles aumentou aquele pesar que eu sentirá, ainda criança, quando soube que a última recomendação de meu pai, ao morrer, havia proibido meu tio de permitir que eu seguisse a vida marítima. Essas visões desapareceram quando li, pela primeira vez, aqueles poetas cujas efusões encantaram minha alma e a elevaram ao céu.
Eu também me tornei poeta e, por um ano, vivi em um paraíso de minha própria criação. Imaginei que também pudesse obter um nicho no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare são consagrados. Você conhece bem meu fracasso e quão profundamente senti a decepção. Mas, justamente naquela época, herdei a fortuna de meu primo e meus pensamentos retornaram ao curso de sua antiga inclinação. 6 anos se passaram desde que decidi por minha atual empreitada. Posso, ainda hoje, recordar a hora em que me consagrei a este grande empreendimento. Comecei acostumando meu corpo às dificuldades. Acompanhei pescadores de baleia em várias expedições ao Mar do Norte, voluntariamente suportei frio, fome, sede e falta de sono. Muitas vezes trabalhei mais arduamente que os marinheiros comuns durante o dia e dedicava minhas noites ao estudo da matemática, da teoria da medicina e daqueles ramos da ciência física dos quais um aventureiro naval poderia extrair maiores vantagens práticas. 2 vezes cheguei a empregar-me como imediato subalterno em um baleeiro da Groenlândia, e desempenhei minhas funções com admiração. Devo confessar que me senti um pouco orgulhoso quando meu capitão me ofereceu o segundo posto de comando no navio e suplicou com grande insistência para que eu permanecesse, tamanha era a estima que tinha pelos meus serviços. E agora, querida Margarete, não mereço eu cumprir algum grande propósito? Minha vida poderia ter sido passada em conforto e luxo, mas preferi a glória a todos os atrativos que a riqueza colocou em meu caminho. Ah, se ao menos alguma voz encorajadora respondesse afirmativamente. Minha coragem e minha resolução são firmes, mas minhas esperanças oscilam e meu ânimo frequentemente se abate. Estou prestes a empreender uma longa e difícil viagem, cujas emergências exigirão toda a minha fortaleza. Devo não apenas elevar o ânimo dos outros, mas às vezes sustentar o meu próprio, quando deles fraquejar. Este é o período mais favorável para viajar pela Rússia. Eles deslizam rapidamente sobre a neve em seus trenós. O movimento é agradável e, a meu ver, muito mais confortável que o de uma diligência inglesa. O frio não é excessivo, se você está envolto em peles, um traje que já adotei, pois há grande diferença entre caminhar no convés e permanecer sentado imóvel por horas, quando nenhum exercício impede o sangue de praticamente congelar nas veias. Não tenho ambição de perder a vida na estrada entre São Petersburgo e Arcangel. Partirei para esta última cidade dentro de 2 ou 3 semanas, e minha intenção é alugar ali um navio, o que pode ser facilmente feito pagando-se o seguro ao proprietário, e contratar tantos marinheiros quanto achar necessário entre aqueles acostumados à pesca de baleias. Não pretendo zarpar antes do mês de junho, e quando retornarei? Ah, querida irmã, como posso responder a essa pergunta? Se eu tiver sucesso, muitos meses, talvez anos, se passarão antes que você e eu nos encontremos. Se eu fracassar, você me verá novamente em breve, ou nunca. Adeus, minha querida e excelente Margarete. Que o céu derrame bênção sobre você e me proteja, para que eu possa, repetidas vezes, testemunhar minha gratidão por todo o seu amor e bondade. Seu afetuoso irmão, R. Walton. Carta 2. À Senhora Saville, Inglaterra. Archangel, 28 de março de 17. Como o tempo passa lentamente aqui, cercado como estou por gelo e neve. Ainda assim, dei um segundo passo em direção ao meu empreendimento. Aluguei um navio e estou ocupado reunindo meus marinheiros. Aqueles que já contratei parecem ser homens em quem posso confiar e certamente possuem coragem indomável. Mas tenho uma carência que nunca consegui satisfazer, e cuja ausência agora sinto como um mal gravíssimo. Não tenho nenhum amigo, Margarete. Quando eu estiver ardendo com o entusiasmo do sucesso, não haverá ninguém para compartilhar minha alegria. Se eu for atingido pela decepção, não haverá quem se esforce em me sustentar na tristeza. É verdade que registrarei meus pensamentos no papel, mas esse é um meio pobre para a comunicação de sentimentos. Desejo a companhia de um homem que pudesse simpatizar comigo, cujos olhos respondessem aos meus. Você pode achar-me romântico, minha querida irmã, mas sinto profundamente a falta de um amigo. Não tenho ninguém ao meu lado, alguém gentil e ao mesmo tempo corajoso. Dotado de uma mente cultivada e também vasta, cujos gostos se pareçam com os meus, que aprove ou corrija meus planos. Como um amigo assim repararia as falhas de seu pobre irmão? Sou ardoroso demais na execução e impaciente demais diante das dificuldades.
Mas é um mal ainda maior, para mim, o fato de ser autodidata. Nos primeiros 14 anos de minha vida eu vaguei livremente pelos campos e nada li além dos livros de viagens do tio Thomas. Naquela idade, tornei-me familiar com os poetas célebres do nosso país, mas só quando já não era mais possível colher os benefícios mais importantes dessa descoberta foi que percebi a necessidade de conhecer mais línguas além da minha língua natal. Agora tenho 28 anos e sou, na realidade, mais ignorante do que muitos meninos de escola de 15 anos. É verdade que pensei mais, e que meus devaneios são mais amplos e magníficos, mas carecem do que os pintores chamam de unidade. E preciso muito de um amigo que tivesse senso suficiente para não me desprezar como romântico e afeto bastante por mim para tentar ordenar meu espírito. Bem, essas são queixas inúteis. Certamente não encontrarei nenhum amigo no vasto oceano, nem mesmo aqui em Archangel, entre comerciantes e marinheiros. Ainda assim, alguns sentimentos, não ligados às impurezas da natureza humana, batem mesmo nesses peitos rudes. Meu tenente, por exemplo, é um homem de coragem e iniciativa admirável. Ele deseja glória com loucura ou, para expressar-me de maneira mais característica, deseja o avanço na profissão. É inglês, e, em meio a preconceitos nacionais e profissionais, não suavizados pela educação, conserva alguns dos mais nobres atributos da humanidade. Conheci-o primeiro a bordo de um navio baleeiro. Ao descobrir que estava sem emprego nesta cidade, consegui facilmente contratá-lo para ajudar em meu empreendimento. O capitão é uma pessoa de excelente disposição e é notável no navio por sua gentileza e pela suavidade de sua disciplina. Essa circunstância, somada à sua conhecida integridade e coragem indomável, tornou-me muito desejoso de tê-lo ao meu lado. Uma juventude passada na solidão, meus melhores anos vividos sob o seu cuidado gentil e feminino, refinou tão profundamente a base do meu caráter que não consigo superar uma intensa aversão à brutalidade usual exercida a bordo dos navios. Nunca acreditei que essa brutalidade fosse necessária, e quando soube de um marinheiro igualmente conhecido pela bondade de coração e pelo respeito e obediência que sua tripulação lhe prestava, senti-me particularmente afortunado por conseguir seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez de maneira um tanto romântica, por meio de uma dama que lhe deve a felicidade da vida. Eis, brevemente, sua história. Alguns anos atrás, ele amou uma jovem russa de fortuna moderada e, tendo acumulado uma soma considerável em dinheiro de prêmios, o pai da moça consentiu no casamento. Viu sua noiva apenas uma vez antes da cerimônia marcada, mas ela estava banhada em lágrimas, e lançando-se a seus pés, implorou-lhe que a poupasse, confessando ao mesmo tempo que amava outro, mas que este era pobre e que seu pai jamais consentiria na união. Meu generoso amigo tranquilizou a suplicante. Ao ser informado do nome de seu amante, abandonou imediatamente sua pretensão. Já havia comprado uma propriedade com o dinheiro, onde pretendia passar o resto da vida, mas entregou tudo ao rival, juntamente com o restante do dinheiro, para que ele pudesse adquirir o necessário para iniciar a vida. E então ele próprio pediu ao pai da moça que consentisse no casamento dela com seu amado. Mas o velho recusou terminantemente, julgando-se obrigado por honra ao meu amigo. Quando este percebeu que o pai era inflexível, deixou o país e só voltou quando soube que sua antiga amada havia se casado conforme desejava. Que sujeito nobre, você exclamará. E ele realmente é, mas é totalmente sem educação formal, é silencioso como um turco, e uma espécie de descuido ignorante o acompanha, o que, ao mesmo tempo em que torna sua conduta mais assombrosa, diminui o interesse e a simpatia que de outro modo despertaria. Ainda assim, não suponha que, porque me queixo um pouco ou porque consigo imaginar um consolo para meus labores que talvez nunca conheça, eu esteja vacilando em minhas resoluções. Elas são tão fixas quanto o destino, e minha viagem só está atrasada agora até que o clima permita minha partida. O inverno tem sido terrivelmente rigoroso, mas a primavera promete bem, e é considerada notavelmente precoce. Assim, talvez eu possa zarpar antes do que esperava. Não farei nada de maneira precipitada. Você me conhece suficientemente para confiar na minha prudência e cuidado sempre que a segurança de outros estiver entregue a mim. Não posso descrever minhas sensações diante da perspectiva próxima do meu empreendimento. É impossível comunicar-lhe a impressão daquele tremor, metade prazeroso, metade temeroso, com que me preparo para partir. Estou indo para regiões inexploradas, para a terra de névoa e neve, mas não matarei nenhum albatroz, portanto,
Não tema por minha segurança, nem se eu retornar a você tão abatido e sofrido quanto o marinheiro antigo. Você sorrirá à minha alusão, mas revelarei um segredo. Atribuí muitas vezes meu apego, meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano, àquela obra do mais imaginativo dos poetas modernos. Há algo trabalhando em minha alma que não compreendo. Sou praticamente industrioso, minucioso, um trabalhador que executa com perseverança e esforço, mas, além disso, há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso, entrelaçados em todos os meus projetos, que me arrastam para fora dos caminhos comuns dos homens. Até o mar selvagem e as regiões inexploradas que estou prestes a descobrir. Mas voltemos a considerações mais queridas. Encontrarei você novamente, depois de atravessar mares imensos e retornar pelo cabo mais meridional da África ou da América. Não ouso esperar tamanho êxito, mas não posso suportar olhar para o reverso da imagem. Por agora, continue escrevendo-me sempre que houver oportunidade. Posso receber suas cartas justamente nos momentos em que mais precisar delas para sustentar meu ânimo. Amo-a muito ternamente. Lembre-se de mim com carinho, caso nunca mais tenha notícias minhas. Seu afetuoso irmão, Robert Walton. Carta 3. À Senhora Saville, Inglaterra. 7 de julho de 17. Minha querida irmã, escrevo algumas linhas às pressas para dizer que estou a salvo, e bem adiantado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra por meio de um navio mercante agora em seu trajeto de retorno desde Archangel, mais afortunado do que eu, que talvez não veja minha terra natal por muitos anos. Estou, porém, de bom ânimo, meus homens são ousados e aparentemente firmes em seu propósito, e as placas de gelo flutuante que continuamente passam por nós, indicando os perigos da região para a qual avançamos, não parecem desanimá-los. Já alcançamos uma latitude muito elevada, mas é o auge do verão e, embora não tão quente quanto na Inglaterra, os ventos do sul, que nos sopram rapidamente em direção às costas que tanto desejo alcançar, trazem um grau de calor revigorante que eu não esperava. Nenhum incidente até agora nos ocorreu que mereça destaque em uma carta. Um ou dois ventos fortes e o surgimento de um vazamento são acidentes que navegadores experientes mal se lembram de registrar, e ficarei muito satisfeito se nada pior nos acontecer durante a viagem. Adeus, minha querida Margarete. Esteja certa de que, por minha própria causa e pela sua, não enfrentarei perigos de maneira imprudente. Serei calmo, perseverante e prudente. Mas o sucesso coroará meus esforços. Por que não? Até aqui avancei, traçando um caminho seguro pelos mares sem trilhas, tendo as próprias estrelas como testemunhas e provas do meu triunfo. Por que não continuar a avançar sobre esse elemento indomado, embora obediente? O que pode deter o coração determinado e a vontade resoluta do homem? Meu coração transbordante se derrama involuntariamente dessa maneira. Mas devo terminar. Que o céu abençoe minha amada irmã. Robert Walton. Carta 4. À Senhora Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 17. Um acidente tão estranho nos aconteceu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que você me veja antes que estes papéis cheguem às suas mãos. Na última segunda-feira, 31 de julho, estávamos quase cercados por gelo, que se fechou ao redor do navio por todos os lados, mal deixando espaço para que flutuasse. Nossa situação era um tanto perigosa, especialmente porque estávamos rodeados por um nevoeiro muito espesso. Assim, ficamos à deriva, esperando que alguma mudança ocorresse na atmosfera e no tempo. Por volta de 2 horas, a névoa se dissipou, e contemplamos, estendendo-se em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo, que pareciam não ter fim. Alguns dos meus companheiros gemeram, e minha mente começou a se encher de pensamentos ansiosos, quando uma visão estranha atraiu nossa atenção e desviou nossa preocupação da nossa própria situação. Percebemos uma pequena carroça, presa a um trenó e puxada por cães, passando em direção ao norte, a cerca de meia milha de distância. Um ser com a forma de um homem, mas aparentemente de estatura gigantesca, sentava-se no trenó e guiava os cães. Observamos o rápido progresso do viajante com nossos telescópios até que ele se perdeu entre as irregularidades distantes do gelo. Essa aparição despertou nosso espanto absoluto.
Acreditávamos estar a muitas centenas de milhas de qualquer terra, mas essa aparição parecia indicar que não estávamos, na realidade, tão distantes quanto supunhamos. Entretanto, cercados pelo gelo, era impossível seguir seu rastro, que havíamos observado com a maior atenção. Cerca de 2 horas após esse acontecimento ouvimos o mar batendo, e antes da noite o gelo se rompeu e libertou o nosso navio. Ainda assim, permanecemos parados até amanhã, temendo encontrar no escuro aquelas grandes massas soltas que flutuam após o rompimento do gelo. Aproveitei esse tempo para descansar por algumas horas. Pela manhã, assim que amanheceu, subi ao convés e encontrei todos os marinheiros ocupados de um lado da embarcação, aparentemente falando com alguém no mar. Tratava-se, na verdade, de um trenó, semelhante ao que havíamos visto antes, que derivara até nós durante a noite sobre um grande fragmento de gelo. Apenas um cão permanecia vivo, mas havia um ser humano dentro dele, a quem os marinheiros tentavam persuadir a entrar no navio. Ele não era, como o outro viajante parecia ser, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas um europeu. Quando apareci no convés, o mestre disse: "Aqui está o nosso capitão, e ele não permitirá que você pereça no mar aberto." Ao me perceber, o estranho dirigiu-se a mim em inglês, embora com um sotaque estrangeiro. "Antes que eu suba a bordo de seu navio," disse ele, "teria a bondade de me informar para onde vocês se dirigem." Você pode imaginar meu espanto ao ouvir tal pergunta dirigida a mim por um homem à beira da destruição e para quem eu suporia que meu navio seria um recurso que ele não trocaria pela mais preciosa riqueza que a terra pudesse oferecer. Respondi, no entanto, que estávamos em uma viagem de descobrimento rumo ao Polo Norte. Ao ouvir isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em subir a bordo. Bom Deus! Margarete, se você tivesse visto o homem que assim negociava por sua segurança, sua surpresa seria infinita. Seus membros estavam quase congelados, e seu corpo terrivelmente emagrecido pela fadiga e pelo sofrimento. Nunca vi um homem em condição tão miserável. Tentamos levá-lo para a cabine, mas assim que ele deixou o ar fresco, desmaiou. Assim, trouxemo-lo de volta ao convés e restauramos sua consciência esfregando-o com conhaque e forçando-o a engolir uma pequena quantidade. Assim que deu sinais de vida, embrulhamo-lo em cobertores e o colocamos perto da chaminé do fogão da cozinha. Pouco a pouco, ele se recuperou e tomou um pouco de sopa, o que o reanimou maravilhosamente. 2 dias se passaram dessa maneira antes que ele fosse capaz de falar, e eu temi muitas vezes que seus sofrimentos o tivessem privado do entendimento. Quando ele recuperou parcialmente suas forças, levei-o para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto meu dever permitia. Nunca vi criatura mais interessante. Seus olhos têm, em geral, uma expressão de selvageria e até de loucura, mas há momentos em que, se alguém lhe presta um ato de bondade ou o menor dos serviços, todo o seu semblante se ilumina com um raio de benevolência e doçura que jamais vi igualado. Mas ele é, em geral, melancólico e desesperado, e às vezes rende os dentes, como se impaciente sob o peso das desgraças que o oprimem. Quando meu hóspede estava um pouco melhor, tive grande trabalho para afastar os homens, que queriam fazer-lhe 1000 perguntas, mas não permiti que o atormentassem com sua curiosidade ociosa, estando ele em um estado do corpo e da mente cuja restauração evidentemente dependia de repouso total. Certa vez, porém, o tenente perguntou por que ele havia viajado tão longe sobre o gelo em um veículo tão estranho. Seu semblante imediatamente assumiu um aspecto de profunda tristeza, e ele respondeu: "Para buscar alguém que fugiu de mim." "E o homem que você perseguia viajava da mesma maneira?" "Sim." "Então imagino que o vimos, pois no dia anterior a tê-lo recolhido, vimos alguns cães puxando um trenó, com um homem nele, cruzando o gelo." Isso despertou a atenção do estranho, e ele fez inúmeras perguntas sobre o percurso que o demônio, como ele o chamava, havia seguido. Logo depois, quando estávamos a sós, ele disse: "Sem dúvida, despertei sua curiosidade, assim como a dessas boas pessoas, mas você é sensato demais para fazer perguntas. Certamente, seria muito impertinente e desumano da minha parte perturbá-lo com minha curiosidade. E, no entanto, você me resgatou de uma situação estranha e perigosa, benevolentemente me devolveu a vida." Logo depois, ele perguntou se eu achava que o rompimento do gelo havia destruído o outro trenó. Respondi que não podia afirmar com certeza,
pois o gelo não havia se rompido antes da meia-noite, e o viajante poderia ter alcançado um lugar seguro antes disso, mas disso eu não podia julgar. A partir desse momento, um novo espírito de vida animou o corpo enfraquecido do estranho. Ele demonstrou grande ansiedade em subir ao convés para vigiar o trenó que havia aparecido anteriormente, mas eu o persuadi a permanecer na cabine, pois estava muito fraco para suportar a aspereza da atmosfera. Prometi que alguém ficaria atento por ele e o avisaria imediatamente caso algum novo objeto surgisse à vista. Tal é meu diário do que diz respeito a esse estranho acontecimento até o presente dia. O estranho tem melhorado gradualmente em saúde, mas é muito silencioso e parece inquieto quando qualquer pessoa, exceto eu, entra em sua cabine. No entanto, seus modos são tão afáveis e gentis que todos os marinheiros se interessam por ele, embora tenham tido pouca comunicação com ele. Quanto a mim, começo a amá-lo como a um irmão, e sua tristeza constante e profunda enche-me de simpatia e compaixão. Ele deve ter sido uma criatura nobre em seus melhores dias, pois mesmo agora, em ruínas, é tão atraente e amável. Eu disse em uma de minhas cartas, minha querida Margarete, que não encontraria nenhum amigo no vasto oceano. No entanto, encontrei um homem que, antes que seu espírito fosse destruído pela miséria, eu teria tido prazer em ter como irmão do coração. Continuarei meu diário sobre o estranho de tempos em tempos, caso tenha novos incidentes para registrar. 13 de agosto de 17. Minha afeição por meu hóspede aumenta a cada dia. Ele desperta ao mesmo tempo minha admiração e minha piedade de modo espantoso. Como posso ver uma criatura tão nobre destruída pela miséria sem sentir a dor mais aguda? Ele é tão gentil, e ainda assim tão sábio, sua mente é tão cultivada, e quando fala, embora suas palavras sejam escolhidas com a mais refinada arte, elas fluem com rapidez e uma eloquência sem igual. Ele agora está muito recuperado da doença e está continuamente no convés, aparentemente vigiando o trenó que precedera o seu. No entanto, embora infeliz, não está tão completamente absorvido por sua própria miséria a ponto de não se interessar profundamente pelos projetos dos outros. Ele frequentemente conversou comigo sobre os meus, que lhe comuniquei sem reservas. Ele entrou atentamente em todos os meus argumentos a favor do meu eventual sucesso e em cada minúcia das medidas que eu havia tomado para garanti-lo. Deixei-me conduzir facilmente, pela simpatia que ele demonstrava, a usar a linguagem do meu coração, a dar voz ao ardor ardente de minha alma e a dizer, com todo o fervor que me animava, o quanto eu sacrificaria minha fortuna, minha existência, toda esperança, para avançar meu empreendimento. A vida ou morte de um homem seria um preço pequeno a pagar para adquirir o conhecimento que eu buscava, para o domínio que eu conquistaria e transmitiria sobre os inimigos elementares de nossa raça. Enquanto eu falava, uma sombra sombria se espalhou pelo semblante do meu ouvinte. A princípio percebi que ele tentava reprimir sua emoção, colocou as mãos diante dos olhos, e minha voz vacilou e falhou quando vi lágrimas escorrerem rapidamente por entre seus dedos, um gemido irrompeu de seu peito arfante. Parei, por fim ele falou, em acentos entrecortados, homem infeliz. Você compartilha da minha loucura? Também bebeu da taça intoxicante? Ouça-me, permita-me revelar minha história, e você lançará a taça longe de seus lábios. Tão fortes palavras, você pode imaginar, aguçaram muito minha curiosidade, mas o acesso de dor que dominara o estranho abalou suas forças enfraquecidas, e muitas horas de repouso e conversa tranquila foram necessárias para restaurar sua compostura. Tendo vencido a violência de seus sentimentos, ele pareceu desprezar-se por ser escravo da paixão, e, dominando a tirania sombria do desespero, levou-me novamente a conversar sobre mim mesmo. Perguntou-me a história de meus primeiros anos. O relato foi rapidamente feito, mas despertou várias reflexões. Falei do meu desejo de encontrar um amigo, da minha sede por uma simpatia mais íntima com outra mente do que jamais tivera, e expressei minha convicção de que um homem pode vangloriar-se de pouca felicidade se não desfrutar dessa bênção. Concordo com você, respondeu o estranho. Somos criaturas inacabadas, apenas pela metade. Se alguém mais sábio, melhor, mais querido do que nós, tal deveria ser um amigo, não empresta sua ajuda para aperfeiçoar nossa natureza fraca e falha. Eu já tive um amigo, o mais nobre dos seres humanos, e assim estou apto a julgar a respeito da amizade. Você tem esperança, e o mundo diante de si, e não tem motivo para desesperar. Mas eu
eu perdi tudo e não posso começar a vida de novo. Ao dizer isso, seu semblante tornou-se expressivo de uma tristeza calma e profunda que me tocou o coração. Mas ele se calou e logo se retirou para sua cabine. Mesmo com o espírito quebrado como está, ninguém pode sentir mais profundamente do que ele as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar, e cada visão proporcionada por essas regiões maravilhosas parecem ainda ter o poder de elevar sua alma acima da terra. Tal homem tem uma existência dupla, pode sofrer miséria e ser oprimido por decepções, mas, quando se recolhe em si mesmo, será como um espírito celestial que possui um halo ao seu redor, dentro do qual nenhuma dor ou tolice ousa entrar. Você sorrirá ao entusiasmo com que falo desse viajante divino? Não sorriria se o visse. Você foi educada e refinada pelos livros e pelo afastamento do mundo, e por isso é um tanto exigente, mas isso apenas a torna mais apta a apreciar os méritos extraordinários desse homem maravilhoso. Às vezes procurei descobrir qual qualidade ele possui que o eleva tão imensamente acima de qualquer outra pessoa que já conheci. Acredito que seja um discernimento intuitivo, um poder rápido e infalível de julgamento, uma penetração nas causas das coisas, sem igual em clareza e precisão, somado a isso, uma facilidade de expressão e uma voz cujas variadas entonações são música que subjuga a alma. 19 de agosto de 17. Ontem o estranho me disse: você pode facilmente perceber, Capitão Walton, que sofri grandes e incomparáveis infortúnios. Eu havia decidido, a certa altura, que a memória desses males morreria comigo, mas você me levou a mudar minha decisão. Você busca conhecimento e sabedoria, como eu buscava, e espero ardentemente que a realização de seus desejos não seja uma serpente a lhe picar, como foi para mim. Não sei se o relato dos meus desastres será útil a você, no entanto, quando reflito que você está seguindo o mesmo caminho, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, imagino que pode deduzir de minha história uma moral adequada, uma que o guiará se tiver êxito em seu empreendimento e o consolará em caso de fracasso. Prepare-se para ouvir acontecimentos que costumam ser considerados maravilhosos. Se estivéssemos entre cenários mais dóceis da natureza, eu poderia temer sua incredulidade, talvez seu ridículo, mas muitas coisas parecerão possíveis nessas regiões selvagens e misteriosas, que provocariam o riso daqueles que desconhecem os poderes sempre variados da natureza. Nem posso duvidar de que minha história encerra, em sua sequência, evidências internas da veracidade dos eventos que a compõem. Você pode facilmente imaginar o quanto fiquei grato pela comunicação oferecida, embora eu não suportasse que ele renovasse sua dor ao relatar seus infortúnios. Senti a maior ansiedade em ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade, em parte por um forte desejo de melhorar seu destino, se isso estivesse ao meu alcance. Expressei esses sentimentos em minha resposta. Agradeço-lhe, ele respondeu, por sua simpatia, mas é inútil, meu destino está quase cumprido. Aguardo apenas um acontecimento, e então repousarei em paz. Entendo seu sentimento, continuou ele, percebendo que eu desejava interrompê-lo, mas está enganado, meu amigo, se me permite chamá-lo assim, nada pode alterar meu destino, ouça minha história, e você perceberá quão irrevogavelmente ele está determinado. Então me disse que começaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu estivesse livre. Essa promessa arrancou de mim os mais calorosos agradecimentos. Resolvi que todas as noites, quando não estiver imperativamente ocupado por meus deveres, registrarei, o mais fielmente possível em suas próprias palavras, o que ele tiver relatado durante o dia. Se eu estiver ocupado, ao menos farei anotações. Esse manuscrito sem dúvida lhe dará grande prazer, mas para mim, que o conheço e o ouço de seus próprios lábios, com que interesse e simpatia eu lerei algum dia. Mesmo agora, ao começar minha tarefa, sua voz plena ressoa em meus ouvidos, seus olhos brilhantes repousam sobre mim com toda a sua doçura melancólica, vejo sua mão magra erguida em animação, enquanto os traços de seu rosto são iluminados pela alma interior. Estranha e angustiante deve ser sua história, terrível a tempestade que envolveu a valente embarcação em seu curso e a despedaçou, assim,